Boa noite. Bem, estão com fome já, né? Boa noite. Agora sim, gente, tá bom. Agora fiquei feliz que estão me ouvindo aí atrás. Então, meu nome é Guilherme Minuso, é um prazer, uma satisfação muito grande estar com vocês aqui nessa noite, compartilhando um pouquinho da nossa experiência, do nosso conhecimento na área de sistemas e com relacionamento com a Tecnisa. Eu sou responsável pela área de operações, lá da Maná do Brasil, do grupo. A gente hoje está, se não me falha a memória, são 9 estados, então a gente tem uma operação descentralizada. Aqui, deixa eu conhecer um pouquinho, quem que é da área do food aqui? Pode levantar a mão. Da linha do... Pode levantar isso, ok. Então estamos em casa, né? A grande maioria aqui, estou vendo algumas empresas que a gente já conhece. Então vou contar um pouquinho para vocês a nossa experiência, mas antes de... Deixa eu aprender a passar nesse passador aqui, é só apertar. Aí. Eu trouxe 4 temas aqui para a gente fazer uma pequena introdução. Vamos falar um pouquinho da questão dos sistemas. Vamos falar então sobre sistematização nas empresas, conectividade. Vamos falar um pouquinho também sobre omnichannel e sobre satisfação do cliente, ok? A nossa conversa aqui, ela é uma questão sequencial. Eu vou seguir uma linha de raciocínio aqui, tá? Se vocês quiserem me interromper, pode a qualquer momento, tá? Ok? Então, vamos falar aqui primeiramente sobre ERP nas empresas. Eu digo que os ERPs, né, os sistemas, eles nasceram mais ou menos ali pela década de 70. Então, já tem cerca de 50 anos que a gente fala de sistemas dentro das empresas. O maior player do mundo nasceu exatamente no ano de 70, e o maior player do Brasil, se não me falha a memória, nasceu em 69, um pouquinho antes ali. Então já faz muitos anos que as empresas operam sistemas, né? E a gente viu aqui a história hoje do Madaloso, mas algumas empresas mais recentemente, nem todo mundo vem lá de trás. Mas o que é importante a gente que está pensando em implementar um sistema ou trocar de sistema considerar? Que os ERPs, na sua grande maioria, eles foram constituídos lá naquela época para um pensamento, que era fazer a gestão dos materiais da produção. E depois o MRP evoluiu para o MRP2, né, onde além de gerenciar os materiais, ele gerenciava também a produção, a manufatura das indústrias da época. E a maior parte dos ERPs que foram constituídos, eles foram constituídos para esse escopo, para um escopo fabril, que não necessariamente é a nossa demanda. Então, quando a gente vai fazer a escolha de um sistema, de um software, nós precisamos conhecer a história desse produto para entender se a história dele casa com a nossa história, porque senão a gente acaba fazendo escolhas, talvez, que não sejam tão interessantes. Agora, quando a gente fala de sistema, hoje em dia todo mundo tem, né? Não é uma novidade mais. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é porque existem sistemas que a gente chama de tradicionais, são sistemas que eu poderia chamar até de genéricos, que atendem qualquer tipo de negócio. Existem bastantes sistemas, até a maioria dos sistemas são genéricos. E existem sistemas que são verticalizados, ou seja, eles são desenvolvidos para um nicho de negócio específico, né, para um segmento de mercado. Então, quando a gente olha para a questão do sistema, nós temos que olhar nessas duas vertentes. E também existem sistemas que foram desenvolvidos e estão inseridos, ali eu escrevi totalmente, mas eu poderia dizer apenas nas questões operacionais. Tem bastante sistema que ele está concentrado em atender apenas uma determinada operação, ou ele cuida do financeiro, ou ele cuida da operação, ou ele cuida dos caixas, aqui foi citado, dos PDVs, ele está inserido estritamente na questão operacional. Existe na área da administração, na área da gestão e também na área de sistema, esse termo que é muito difundido, né, condition sem qual não, que quer dizer a condição sem a qual não, né? Aí, quando nós resgatamos um pouquinho da história dos sistemas, a gente pensa, mas por que os sistemas foram desenvolvidos lá naquela década de 70? Eles foram desenvolvidos lá
para fazer a integração do planejamento da empresa e a gestão. É para isso que foram desenvolvidos os ERPs, né? Os Enterprises Resources Planning. Foram desenvolvidos para fazer essa integração. Então, bom, se ele foi criado para isso, quando eu vou fazer a escolha do meu sistema, uma das coisas que eu devo considerar, ou melhor dizendo, uma das coisas que eu não posso deixar de considerar, é que o sistema tenha uma camada de planejamento e gestão. Porque senão eu estou saindo do foco da necessidade da existência do sistema. Então a gente quer sistemas que tenham uma capacidade, uma camada sistêmica de planejamento e gestão. Nós não queremos sistemas que sejam apenas ou totalmente inseridos nas questões operacionais. Isso aqui, né, que eu estou contextualizando, talvez aqui para muitos pode ser uma coisa já conhecida, né? Até passei uma linha ali, porque hoje falar disso já é o trivial. Então, aonde que nós vamos ir além desses pontos? Então, hoje os sistemas ERPs que são verticalizados, desenvolvidos para um nicho de negócio específico, eles facilitam a comunicação ou a gestão e eles nos preparam para o Omnichannel ou para a Omniera, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Não que o sistema em si ele vai atender todos os canais, mas quando o sistema ele é desenvolvido para a verticalização do nosso negócio, ele vai facilitar o preparo do nosso negócio para atender a era do Omnichannel. E vamos falar também um pouquinho aqui para introduzir a questão da sistematização, que não deve ser confundida com sistema. Sistematização e sistema são coisas bastante diferentes para os nossos negócios. De maneira geral, né, as empresas adotam estruturas departamentalizadas quando elas crescem, isso é uma coisa natural, fazem isso para poder realizar as tarefas, para poder executar os processos, faz parte do crescimento. O que, inclusive, se faz parte do crescimento, deveria ser fluido, conectado, né? Mas o que a gente vê, eu vejo nas empresas que eu acabo tendo a oportunidade de frequentar, além da minha, né, dos nossos clientes e o mercado em geral, né, se vocês falarem que isso aqui é só na minha empresa, eu vou ficar bastante triste, tá bem? Mas o que eu vejo por aí é muita falha de comunicação entre as áreas, entre as pessoas com desconhecimento global da empresa, funcionários atuando dentro da empresa, mas não conhecem a empresa. Se vocês falarem que é só na minha, eu vou ficar bem triste, tá? Trabalhadores, pessoas que se responsabilizam apenas por aquilo que está no seu controle, no seu trabalho, no seu setor. Então a empresa vai crescendo, vai trazendo pessoas e elas, infelizmente, não conhecem o negócio, não conhecem o cliente, não conhecem o outro setor do lado, outro departamento. E a gente precisa, às vezes, departamentalizar para o negócio funcionar, ter especialista em cada área. Por que isso acontece? A gente não consegue trazer, às vezes, analistas sêniores ou coordenadores em todas as posições. A gente vai crescendo e vai trazendo assistente, vai trazendo auxiliar, e essas pessoas não têm a mesma paixão, a mesma pegada, não se dedicam da mesma maneira, e aí a gente acaba tendo esses efeitos colaterais que são inerentes ao crescimento. A gente luta contra isso, mas isso acontece. Infelizmente acontece. Então, quando a gente fala de sistematização, nós temos que pensar na empresa como um sistema, como um todo, né? Então, aqui eu vou dar só um exemplo. Como é que está na nossa empresa a sistematização entre as áreas comercial, planejamento e a área de compras? Será que o que a minha área comercial está vendendo, a minha área de planejamento está programando lá nos cardápios, né? Se ele vendeu lá num contrato, que um contrato específico vai ter tomate toda semana, será que dentro do nosso restaurante está acontecendo? Ou será que eu estou gerando insatisfação? Será que a minha área de compras está conectada com o contrato, está conectada com a minha área de planejamento, ou ele tem uma meta para atingir e aí ele vai lá e corta o custo porque o tomate subiu nessa semana?
Poderia ser o contrário, meu exemplo. Eu tenho um contrato muito apertado porque eu não posso colocar o tomate. E aí, de repente, aqui eu estou falando de planejamento, eu sei que tem empresa que faz o planejamento centralizado na matriz, tem empresa que faz o planejamento dentro da filial, eu tenho também os dois modelos lá, né, dependendo da unidade. Mas será que a minha área de compras está conectada com a minha área de planejamento? De que maneira que isso acontece? Quando a empresa é pequena, é claro, eu e você estamos lá acompanhando tudo, a gente sabe o que acontece, está controlando, está interferindo e corrige. Aqui só estou trazendo um exemplo, né? Entre a área comercial, a área de planejamento, a área de compras, mas no nosso negócio há muitas nuances. Há algumas questões de restrição de pratos e de ingredientes. A gente sabe que no nosso negócio, que trabalha com a margem menor, não dá para ter picanha lá. Eu tive na minha unidade uma gestora, uma nutricionista, que ela escorregou, cometeu alguns equívocos na gestão, e aí o cliente começou a pressionar, falou assim, não, eu vou te dar um bônus. Aí ela começou a colocar alcatra toda semana. Isso faz muitos anos, né? Mas é um case, tem vários outros cases. Então ela quis compensar a falha dela, né, colocando uma coisa que não estava no escopo. Então, como que a gente trata as restrições? O nosso negócio tem restrições, ingredientes, né? A gente atende vários hospitais, então tem questões nutricionais lá dos produtos que precisam ser atendidas, precisam ser respeitadas, ou tem que ser servida sempre ou não pode ser servida nunca. Isso aí faz parte. O nosso negócio tem incidências, né? Eu falei aqui do tomate, poderia dar outros exemplos. Então, tem N pratos que são mais caros ou que são baratos e que não permitem entrar dentro do escopo da unidade. Então, como que nós garantimos que o cardápio seja adequado para o cliente? De que maneira que eu trato isso? Marcas obrigatórias. Então, o meu comercial, ele fechou uma marca lá, só vou trabalhar com café Melita num cliente. Foi uma negociação, a gente está cobrando por isso. E aí, no decorrer do andar da carruagem, isso se esquece ou se perde, trocou a gestora, mas eu já tinha falado. Né? E aí, quando vê, não está acontecendo. Ou tem uma marca muito ruim, que não dá rendimento. Quer ver na área, por exemplo, o colorador de verdura. Tem colorador de verdura que você coloca lá com 1 grama, com 2 gramas e com 3 gramas, para clorar a mesma quantidade de verdura. E aí a minha área de compras está olhando o quê? Está olhando o preço, mas não está olhando o rendimento. Então eu tenho uma área de desenvolvimento e teste de produto, que ela define e estabelece, olha, né, o suco, o pudim mesmo, você tem pudim de pacote de 500 gramas, custa R$30 o quilo. E tem o pudim que vem pacote de um quilo, que rende R$20. Qual que é o melhor? Não sei, depende de quantos potinhos ele faz. Né? Depende do rendimento. Né? Porque hoje a fábrica tira o açúcar de dentro da fórmula, troca por sucralose, pesa bem menos, e a gente acha que está pagando mais barato, mas rende muito menos. Então, quando eu testo o produto e defino, como que eu garanto que a marca que eu padronizei, ela está acontecendo? Eu tenho que ter um mecanismo para isso. Volume de refeição. Então, tem unidades lá com 80 refeições que, de repente, a minha área de suprimentos está comprando lata de milho de ervilha de 2 quilos. E é bem mais barato, mas ela abre, 3, 4, 5 dias depois venceu e joga fora. Mas o quilo é mais barato. Então, como que a gente trata essas nuances do nosso negócio? Pensar nisso é pensar na sistematização da nossa empresa, que começa lá na área comercial. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, mas eu poderia, se eu tivesse tempo aqui, nós conversávamos umas 4 horas, tá? Mas como que eu trato todas as áreas? Lá o meu comercial, nas negociações, ele está... Daqui a pouco o comercial sai, troca, né? Pede a conta, enfim, vai para outra empresa. E as negociações que estavam em andamentos, elas estão registradas? Os leads estão quantificados, estão classificados? Os prospects, as negociações, as oportunidades? Ou ele sai e leva todo o histórico, né? Depois, o planejamento, a gente falou aqui, o compras, quando recebe o produto, a minha área que recebe, meus estoquistas, eles têm as autorizações de fornecimento lá na mão, com as datas reais que o produto vai chegar? Ou ele só recebe, né? Recebe o que o fornecedor disse que veio entregar?
Depois, quando ele recebe, ele lança, a gente controla de fato o estoque, eu sei o que tem na casa. Esse estoque que ele alimenta o meu financeiro, alimenta o meu contas a pagar, ele alimenta a minha área fiscal. Mas por que a área fiscal aqui é relevante? Porque eu aposto com vocês, se você não tiver um comprador sênior, lá na hora que ele está fazendo a compra, ele está fazendo a negociação, quando ele compra, por exemplo, nós estamos aqui em Curitiba, quando ele compra o material de descartável, de limpeza, às vezes ele tem um preço mais barato aqui do vizinho em Santa Catarina. Mas será que ele levou em consideração o DIFAL, o diferencial de alíquota? Porque nem sempre, se a tua contabilidade não é interna, e se ela não for daquela contabilidade que enfrenta o governo, é bem provável que ele, embora para nós possa ser uma matéria-prima, o copo, o guardanapo, o talher descartável, lá na contabilidade é registrado como uma despesa de uso e consumo. E aí tem o diferencial de alíquota, tem substituição tributária. Então, se eu não tenho um sistema interno que eu programo as alíquotas de imposto para o sistema levar em consideração na hora da compra, talvez eu acho que estou fazendo uma boa compra, mas não estou. Muito bem, como é que a gente junta isso aí? As empresas são isso aí, são essas caixinhas, são as áreas, os departamentos, os processos, poderia dizer que são as conexões, são as linhas, mas como que liga isso quando a empresa vai crescendo? Como é que a gente junta tudo isso? E aí eu trago uma dica, uma opinião pessoal aqui minha, é por isso que toda empresa precisa de uma pessoa especialista em processo no time. Notem que eu estou falando de sistema e sistematização e não estou falando de TI aqui, tá? Deve ter alguns TIs aqui, eu tenho a minha equipe de TI lá. Eu não estou dizendo que nós temos que ter um TI. Isso aí não entra nem em discussão, TI faz parte. Mas nós temos que ter uma pessoa que entende de processo. Uma pessoa lá da tua controladoria, da tua área administrativa, um gestor de operações, alguém que entenda do negócio. Porque a área de TI, ela vai assessorar, sim, ela é parte fundamental, ela vai estruturar a parte dos servidores, da infraestrutura, mas na grande maioria dos casos, tirando o meu amigo Juliano aqui, que domina a parte do negócio, mas a maioria das equipes de TI, elas não conhecem o nosso negócio. E aí, na hora de fazer as definições dentro do sistema, será que o produto que vem resfriado eu chego com 1 dia, com 2 dias ou com 3 dias? Ele não vai saber tomar essas decisões. Então, tem que ter alguém que entende do negócio para botar o sistema a funcionar. Se eu colocar lá no financeiro, o TI, para fazer as parametrizações, será que ele vai tomar as decisões corretas em relação ao prazo de pagamento, se o sistema vai validar o boleto na hora de entrar ou não? Talvez não. E quando a gente sistematiza a nossa empresa, há muitas nuances para ser definidas. Muito bem, vamos adiante aqui, que o nosso tempo é bem curto. Agora, atenção, gente, uma outra dica que eu dou. Se eu vou implementar um sistema, se eu vou trocar o meu sistema, gente, não tentem adaptar o sistema à empresa. É um dos maiores erros que uma empresa pode cometer. Porque para o sistema é muito difícil para ele se adaptar. Ele tem 1000 clientes, igual a gente no food, a gente até é melhor nisso, a gente se adapta mais aos clientes, a gente se personaliza, mas para o sistema é mais complexo, é mais caro. E demora, e às vezes não funciona. E eu conheço a história de muitas empresas que trocaram de sistema e às vezes ficou uma semana, ficou 1 mês sem faturar. Tem empresas aqui da nossa região sul aqui que quase quebraram por uma má condução. O problema estava no sistema? Claro que não. Sistemas aí de ponta, os maiores do mundo, mas tiveram muita dificuldade na hora de fazer a troca. Por quê? Porque eu tenho meu jeitão de funcionar e eu quero colocar ele dentro do sistema. Vai ser muito difícil. Então, qual é a dica? Procure um sistema verticalizado que foi desenhado para o teu nicho de negócio e a empresa se adapta ao sistema. Eu tenho que mudar algum processo meu para poder utilizar o sistema. Eu vou mudar tudo, será que a empresa do sistema não vai mudar nada? Uma coisinha ou outra, quem sabe? Mas é 1% dentro de uma gota no oceano. Então é uma dica que eu dou, já passei por algumas implementações e é que eu sei que tem dado certo. Agora, cuidado com o jogo dos 7 erros, tá? Há muito sistema Activia, com cara de Activia, mas que na verdade é Via Lúcia. Cuidar com isso.
Existe muito sistema que promete que vai fazer, que vai entregar, que faz isso, que faz aquilo, que faz aquele outro, a gente na verdade não faz. A gente tem que tomar esse cuidado, tá? Ele diz que vai entregar ovo maltine, mas na verdade é Ovaltine. Tá? Então, e a gente não percebe. Notem que a gente não vê a diferença, né? Só quando vai degustar o produto. E ainda tem gente que acredita, né? Então, cuidem na hora de fazer a seleção do sistema que vocês vão implementar. A gente precisa checar e tem que ser alguém que entende, para se ele é o ovo maltine mesmo, tá? Muito bem, meu tempo como é que tá aqui. Vamos falar um pouquinho então sobre a Omniera. Levanta a mão aqui para mim, para quem conhece o assunto. Omnichannel, Omniera, já ouviu falar? Poucos, né? Bacana. É um conceito mesmo que veio mais do varejo. No varejo é muito difundido, foi ele que criou esse conceito. Aqui nessa imagem, eu já vou falar um pouquinho mais do conceito, mas essa imagem aqui, se eu apertar essa luz aqui, vou desligar, não vai dar certo. Ali tem um espelho, ok? A pessoa está vendo o vestido, mas esse não é um espelho comum, um espelho tradicional. Aqui, esse espelho, a pessoa ela coloca o vestido na frente, e ela vai na frente do espelho, e o espelho projeta ela já com a roupa. Então, isso ela não precisa mais ir no provador, não que ela não vá, mas é chato, né? A gente quer ver primeiro como vai ficar. Aí depois eu vou ver se serve, se está o meu tamanho, mas hoje em dia, a Omniera é a era da experiência. Só que alguns aqui poderiam dizer assim, mas isso é só um hardware, o que tem a ver com o sistema? Não, não é só um hardware, porque esse espelho, além de ele projetar a pessoa, ele também vai ter uma função ali que ele vai apresentar o preço do produto. O preço desse vestido. Ele vai apresentar as grades de cores que a loja trabalha. Ele vai consultar, ele vai apresentar os tamanhos e a quantidade disponível no estoque. Porque se eu não tenho do vermelho, não adianta eu falar com o meu cliente. Então, esta experiência ao usuário, isso aqui já existe, isso aqui nós não estamos inventando, isso já é comum, mas eu estou falando da área do vestuário, vamos falar um pouquinho mais da nossa área. Eu tenho um vídeo aqui para compartilhar com vocês. When you're hungry and don't have a lot of time, the worst is getting to a restaurant O and there áudio being não é a tão huge importante. line. That's why we're going to go check out Eatza, a Aqui high-tech é um restaurant where you estabelecimento order on iPads and get your que quinoa vocês bowls vão out of ver a cup. aqui. Não é no Brasil. Tem um software aqui. So the first thing you'll notice when you come into Eatza Um is that restaurante there ao is público, no vocês viram? cashier. There's nobody there to take your order. Instead, you just get a big Onde menu o cliente for you to entra, select não from. tem garçom, não tem And mesa, then não tem ninguém para a whole atender. wall of iPads that you can choose, Ele se to auto-atende. use and Isso nós put temos your aqui, order. né? Até aqui não tem tanta novidade, Start, né? I'll swipe my credit card. Lá, você primeiro tem que pagar. And I'll get another look at the menu. Então I tem can o choose menu, from tem the os pratos. pre-made selections or build O my cliente own. chega, se auto-atende. So I'm gonna go with Layout bem Smokehouse apresentável. Salad, their first one seems like a good choice. I can check out more Lê a details descrição do about produto, the os valores, calories and as protein. You características. can get even more nutritional information, how it's served, if it's Os good preços. for dairy or gluten allergies, and I can even customize it if I want. But I'm going to keep it with most of the same stuff. And then I can go to checkout, I'll see my whole order. Fez o pedido, fez o I pagamento. can choose to get an email E aí, receipt. lembrando que é um restaurante de rua. So now we wait. E agora, né, tem os painéis ali, If you see these os graphics pedidos, né? behind Então me, aqui agora está sendo actually preparado o clear alimento, LCD porque aqui nós não estamos So com o the alimento graphics are showing congelado. up right on the door. There's no projection. Aqui são as portas, ó, são os guichês, So once your order is ready, your number will appear up in the top board. o sequenciamento, The screen will né? go A dark for comida just a sendo second so you preparada, don't see the actual food né? being placed in A the cubby. interação And then e a you'll see your experiência do name usuário, right on the cubby itself, so you know do exactly cliente. which one to pick. né? E vocês vão perceber que atrás desse painel aqui há uma cozinha, como a nossa. Há uma cozinha Okay, that industrial was ali interesting. atrás. Então ele recebeu aqui o All seu right, let's prato. give this a bite. Ó, uma posta ali, uma carne, né, tudo muito fresco.
it's tasty. Então são Also really conceitos feels fresh and novos healthy, de like it's atendimento not ao gonna cliente weigh que you estão down. por aí, estão A lot of chegando people, the problem devagarzinho, with né? lunch Começa at lá the office fora, depois vem is para they eat cá. something too heavy, and by 3 p.m. they don't want to work. Aqui ele vai contar um pouquinho mais. When you're hungry, Muito bem. Então são coisas que estão no mercado aí. E ali, o que é mais prazeroso para o consumidor? Ele chegar ali, tem um funcionário carrancudo, um ambiente sujo, um ambiente limpo, com atendimento fácil, né? Aqui no caso é uma comida rápida, ele não quer sentar, ele não quer ter esse momento aqui. Então são alternativas que estão aí de interação com o consumidor. Agora voltando aqui a falar sobre omnichannel, omni do latim, omni, todos, tudo, né? Até poderia falar poder, que acho que enquadraria também, né? Não é todes, é todos, tudo, tá? Não é coisa nova do português novo, não, isso aqui é coisa lá de trás, tá? Omnichannel do inglês canal, né? Todos os canais. Então, inicialmente, lá no varejo, quem criou esse conceito, a gente tinha ali o single channel, a gente ia na loja, no estabelecimento, ela estava lá, ela não vinha até nós, né? E a gente se relacionava lá dentro da loja, apenas assim. Depois passou, isso foram muitos e muitos, centenas de anos ou milhares, né? Aqui agora, mais recentemente, o varejo evoluiu para os múltiplos canais, então a gente começou a ter a alternativa de comprar na loja, de comprar pelo aplicativo, pelo celular, né? Fazer uma compra na internet. Então a gente começou a ter vários canais de relacionamento com o nosso cliente. E aí, mais recentemente, o varejo, ele prestou atenção e falou, peraí, se o cliente está querendo comprar na internet, mas retirar na loja. Então ele começou a fazer um cruzamento, um cross do relacionamento. Ele pede num lugar, tira no outro, ele se manifesta num lado. No começo mesmo ainda a gente pedia pela central de vendas, depois o negócio evoluiu pela internet. Mas hoje em dia a gente já tem aqui todos os canais. O cliente, ele se relaciona conosco pela rede social, ele se relaciona pelo WhatsApp, ele se relaciona pelo iFood, ele se relaciona qualquer meio que ele encontre, ele está se relacionando conosco, inclusive lá fisicamente no nosso estabelecimento também, né? Ele manifesta nas redes sociais e nós estamos nos preparando para interagir com esse cliente, ou nós estamos indo contra a era que nós vivemos, a era da variedade de alternativas que o cliente quer ter. Agora, trazendo um pouquinho para a questão do sistema, porque esse conceito se aplica para nós aqui, não é só do varejo, né? Os sistemas lá atrás, a gente tinha nas empresas, o quê? Um sistema para fazer o financeiro, lançar as notas e pagar e saber se tem dinheiro no caixa, né? No passado era assim lá na nossa empresa também. Depois, a gente começou a evoluir, aí tinha um sistema lá para lançar as notas, um sistema para fazer as compras, daí tinha um monte de planilha, né? Alguns mais evoluídos tinham um sistema lá, talvez no PDV, né? Para cobrar, para fazer a venda, mas será que esse PDV era o mesmo sistema do financeiro? Ou será que fazia a venda lá e depois alguém no escritório tinha que lançar de novo, né? Será que o meu PDV, o cliente veio lá e pagou com um cartão Sodexo, né? O cartão Sodexo faz o fechamento bissemanal com todas as terças-feiras com pagamento de 15 em 15 dias e uma taxa de desconto lá de 3% ou de 5%. Quando eu faço a venda, isso já está projetado no meu financeiro? Eu ainda estou nos múltiplos canais, né? Eu não tenho nenhum fluxo de caixa, porque os sistemas não se conversam. Então, os sistemas eles também evoluíram, e se você já chegou aqui, o teu sistema já faz o cross, ele já conversa todas as tuas áreas, parabéns, você já está no bom caminho, né? Já estou em 2020. Né? Só que hoje, tenham cuidado, porque hoje nós já estamos indo além. Nós vamos colocar aqui, porque nós é a era da experiência. Vocês estão vendo aqui, esse cidadãozinho aqui, que eu chamei de cliente até agora, mas agora eu vou mudar um pouquinho da persona do cliente e vou para a persona do ser humano. O ser humano está vivendo a era da experiência. Isso significa que o cliente quer a era de experiência, que o nosso funcionário quer a era de experiência, que o meu fornecedor está na era da experiência, que o meu interlocutor está na era da experiência, e como um ser humano, ele quer
ter essa alternativa de todas as conexões. Vocês já perceberam? Se a gente sair daqui e for no banheiro, a carteira não leva, mas o celular vai junto. Né? A gente leva junto. Porque nós, como seres humanos, nós estamos totalmente conectados. O nosso negócio, ele precisa estar conectado com as pessoas, seja o cliente, seja o funcionário. Vou falar um pouquinho mais à frente disso aqui. Né? Essa imensidão de opções, ele compra pelo treinado de atendimento, se ele quer ir lá no caixa, ele vai lá no caixa, se ele quer ficar em casa no celular, ele vai, se ele quer fazer um contato pelo WhatsApp ou pelo Facebook, é livre, não tem mais barreiras. Então a gente precisa ter consciência disso e quebrar as barreiras, né? Dar soluções, seja para o nosso funcionário, seja para o nosso cliente. Né? Então o Omnichannel já substituiu os múltiplos canais. Né? E ele inclui as lojas físicas, os ambientes, o e-commerce, os aplicativos, inclui a mídia social, inclusive os formatos aqui mais emergentes, como a realidade virtual, como a realidade avançada. Se eu clicar aqui, vai abrir esse link? Será? Alguém sabe dizer? Clique? Posso apertar aqui? Não? Eu queria clicar na... Oi? Tu abre ali? Então tá bom. Vou mostrar mais um vídeo aqui para vocês. Eu fiquei com medo. Não abrir não tem problema, porque tem outros vídeos aí. Tá carregando? Eu não baixei, ele tá lá direto no YouTube. É um vídeo aqui que mostra na prática restaurantes já projetando o cardápio, não abriu, né? Projetando o cardápio em realidade virtual em cima da mesa do consumidor. Então, o consumidor, além de ele ver o cardápio, ver os preços, as opções, ele quer ver o produto antes de consumir. Né? A gente, quando vai lá no iFood, se a foto for mais ou menos, a gente não compra, não é assim? Se a foto do produto pode ser um lanche, se a foto for meio ruim, esse lanche não é bom. Então, isso é do ser humano, é do consumidor atual. Não tem problema, tá? Pode voltar ali que eu já narrei aqui o vídeo. Então existe já, aí você tem um celular ou um tablet ali, a pessoa visualiza o cardápio e ele projeta na mesa o produto em 3D. Né? Eu posso compartilhar o link aqui, daí manda para vocês, tá? Também está no YouTube. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês como é que a gente trabalha lá, tá? A gente usa diversas soluções aqui, são todas da Tecnisa, começando ali no lado direito pelo CRM, então a nossa área comercial, ela faz toda a gestão do relacionamento, né, dos leads, dos prospectos, das propostas, através do CRM. Nós fazemos a gestão dos contratos de serviço através do Service Management, do SM. Nós temos as soluções do It-Take para vendas online, as lojas virtuais, né, como se fosse um iFood, mas é muito melhor, né, porque é da Tecnisa aqui, né, Leandro? Não paga taxa? Não sei se não paga, eu não lembro, mas talvez não pague a taxa, mas a gente utiliza o It-Take lá. Utilizamos aqui do lado esquerdo o My Menu, que é o aplicativo para interação com o consumidor final lá dentro do restaurante, na linha do food, né, onde vai fazer a reserva, vai ver o cardápio, vai consultar os valores nutricionais, vai conversar conosco. Né? Depois eu vou mostrar um pouquinho mais. A gente usa o retail aqui, foi mostrado aqui um pouco, aqui o Madaloso já implementou, né, para os PDVs, para os pontos de vendas. A gente usa o e-commerce para a nossa área de suprimentos, onde eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. Então, o fornecedor ele está operando o nosso sistema também. A gente usa todos os produtos do TechFood, né, dentro da operação e na retaguarda. Então a gente usa toda a linha completa, né, uma comunicação toda. E aqui eu trouxe só não vou ler tudo isso aqui para vocês não, mas só para vocês mensurarem um pouquinho. Então a gente tem 3 negócios lá, são 3 negócios distintos.
que utilizam essa sopa de letrinhas aqui, são os módulos do sistema, todos os módulos, e aqui são os 3 negócios lá na ponta, né, na operação, no negócio mesmo. Então ele usa essa sopa de letrinha, vocês vão ver aqui que o CRM, por exemplo, a primeira ali está nos 3, os 3 negócios operam via CRM, do lado direito ali o CMP, o módulo de compras, todas as operações utilizam o módulo de compras, já embaixo ali o PLA, de planejamento de alimentação, só usa no primeiro negócio. No outro negócio a gente utiliza o SM, no outro usa um módulo lá para pedidos diretos. E toda essa sopa de letrinha lá na ponta é uma centena de pessoas que utilizam lá na ponta. Na retaguarda há uma outra equipe com uma outra imensidão de módulos, do financeiro, contas a pagar, contabilidade, fiscal, o último ali GPA, sim, gestão de patrimônio, porque se eu lanço a nota fiscal para pagar, qual é a diferença, ou para alimentar o meu estoque, qual que é a diferença de alimentar um controle de patrimônio? A diferença, o lançamento é o mesmo, eu já tenho que lançar nota para pagar. Agora, se eu não tenho uma sistematização, uma sincronia e conectividade, eu não vou ter um controle patrimonial, Quando a minha unidade, meu contrato encerra, o que é meu, o que não é meu? Onde é que está esse controle? Pera aí que eu vou buscar as notas. Então o lançamento é o mesmo, eu não tenho mais trabalho para ter isso na palma da mão. Eu só preciso ter a solução que me ajude a fazer isso. Então a gente tem todos esses controles de maneira sistematizada. Também tem uma centena de pessoas lá nos nossos escritórios, hoje são 3 escritórios. Então tem várias pessoas aí conectadas. O meu fornecedor, ele também opera o sistema. Então ele faz as cotações lá no portal online. Minha equipe de suprimentos não está lá digitando o preço, ele já digita para nós. Ele vai visualizar suas autorizações de fornecimento, quais ele ganhou. Ele consulta o seu próprio contas a receber, então ele não está ligando lá no escritório, não caiu o pagamento. Ele entra lá e verifica, ele tem o acesso. O meu cliente, ele opera o sistema de várias maneiras, através do MyQuest, do MyMenu, que é o tablet, o aplicativo no celular dele. Vou mostrar aqui as imagens. Ele opera o PDV no autoatendimento, ele opera as lojas virtuais no aplicativo. Ele vê o cardápio de maneira online, ele faz as reservas dos serviços, dos pratos, aquilo que ele quer consumir, ele consulta os valores nutricionais, ele faz compra online, pagamento online, se autoatende, se contata conosco através do saque. O que eu ganho com isso? Bom, eu tenho integração das informações, primeiro, e posso tomar decisão mais rápida, decisão melhor, que foi contado aqui no case do Madaloso, Não tinha informação, agora nós temos informação. Eu tenho processo sistematizado de ponta a ponta, de presidente a porteiro, em todas as áreas da nossa empresa. Eu tenho mobilidade, porque a gente opera soluções no computador, soluções em tablets, soluções no smartphone, em aplicativos. Como eu tenho automatização, eu consigo ter mais performance, redução de custos. E uma coisa bem interessante que eu trouxe aqui, colaboradores engajados. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque hoje as nossas equipes, os nossos funcionários, eles não querem mais ir para a empresa para fazer uma planilha, para levantar os dados. Eles não querem mais ser operacional. Hoje, nós estamos na era da experiência. As pessoas, elas querem fazer parte, elas querem se sentir parte do negócio. Elas querem ter o sentimento de pertencimento. Então, se ele chega lá para ser um auxiliar e preencher planilha, quando que ele vai analisar? Quando que ele vai participar do negócio? Quando que ele vai tomar decisão? Ele não vai fazer, porque ele está fazendo planilha, ele passa 8 horas fazendo um relatório. Então ele quer chegar na empresa, entrar ali no sistema e pegar o relatório pronto. Ele quer participar do negócio. É melhor comprar daqui do Paraná ou ele é melhor comprar de Santa Catarina? Essa unidade aqui, essa incidência desse cardápio, ela está coerente ou está fora do meu contrato? Ele quer participar e às vezes a gente não está dando oportunidade, porque está mandando fazer atividade operacional. Hoje em dia tem sistema para isso, não precisa mais insistir em fazer relatório. Então, para nós lá, as pessoas sentem-se parte do negócio. E como é que está a satisfação do cliente?
nessa conversa toda. Não podemos esquecer dele, porque ele é a razão da nossa existência. Bom, eu já digo assim, ó, vai muito além da alimentação, da boa alimentação, do bom atendimento, né, e da apresentação. Isso aí é o mínimo, é o básico. Quem não faz já está fora. Isso aqui, se nós falar disso aqui, nós já estamos um passo atrás. Então, hoje eu escuto a nossa área comercial dizendo assim, Guilherme, os clientes estão me pedindo tecnologia na negociação, eles querem saber o que você vai oferecer de solução tecnológica. Eu falo, mas gente, nós vendemos comida. Mas ele quer saber o que tem de solução. Não quer mais aquele monte de papel para ele fazer a reserva do serviço, não quer mais. Claro que tem clientes e clientes, eu sei disso. Né? Tem clientes ainda que estão numa outra geração, tem clientes que estão numa área mais interiorana, tem tudo isso. Mas tem muito cliente que já está em outra vibe. E aí, se eu não tenho a solução, eu fico de fora. Nós já ganhamos contrato por conta disso, porque a empresa que estava lá não tinha nada para oferecer e a gente tinha alguma coisa para oferecer. O cliente, temos que lembrar, ele também está na era omnichannel. Ele quer estar conectado. E a gente precisa oferecer essa solução para ele. Porque senão a gente começa a deixar ele frustrado. Ele quer, a gente não tem. Então, como que a gente tem lá, né? Como que ele se conecta? É através das soluções, aqui no caso em Totem, em aplicativo, né, das lojas virtuais, o MyQuest, o MyMenu. Então, aqui a gente tem aqui a pesquisa de satisfação. Não é em todo lugar que eu tenho. Eu, particularmente, prefiro não ter essa pesquisa de saída. Eu prefiro o saque. Eu gosto muito mais porque eu respondo, eu acompanho a minha gerente, a minha nutricionista. Se ela respondeu, porque aqui se ela viu ou não viu, eu não sei. Mas lá no saque eu sei. Eu sei se ela respondeu, eu sei se ela foi educada, se ela demorou. Mas tem cliente que quer. E se ele quer, eu quero também. Então tá ali para ele, né? Ó, a reserva dos serviços, o cliente vai comer qual serviço, ele que vai definir, não é mais no papel, é de maneira digital. Então tá lá soluções, ele faz a reserva, ele vê o cardápio, né? Eu já falei para vocês, ele se interage com o saque, pode ser no aplicativo, pode ser no Totem. Aqui ele quer ver os valores nutricionais, hoje está em alta isso, né? Os alergênicos, será que esse prato tem glúten, tem lactose? Ele quer saber? E será que a nossa funcionária lá no buffet sabe dizer? Eu diria para vocês que a maior parte não sabe. Né? Prato tem caloria, se não tem caloria. Aqui tem algumas fotinhos, né? O nosso cardápio ali, de um dia. Tá aqui, do lado direito aqui, uma mensagem para apresentar para o consumidor. Bem-vindo. No aplicativo, eu mando informativos e notícias, eu estou conectado com o consumidor. Eu mando direto na palma da mão dele. Está aqui. O que eu quero comunicar para ele, sem ruídos. Também as notificações de pushing, né, que são aquelas que a gente recebe no celular, aquela notificação que vem ali sem a gente entrar no aplicativo, né? Então, se eu quero me conectar com ele, eu converso com ele. Todo mundo manda. O banco manda, a companhia aérea manda, o iFood manda. E nós não mandamos? Vamos mandar também, ué. Até um lembrete. Você já reservou seu prato hoje? Estou conectado com ele. Aqui as lojas virtuais, então, são várias lojas virtuais. Eu vendo produtos ali dentro do nosso restaurante. Eu vendo produtos adicionais. Faço pagamento online. É todo lugar que eu coloco? Claro que não, eu tenho que conhecer meu cliente. Tem cliente que não tem espaço para isso. Talvez não tenha nem internet lá. Só que tem cliente que eu preciso ter. Quando eu tenho o Eat Take, então eu tenho o cadenciamento da produção. Uma grande diferença. O iFood veio lá vender para nós também o sistema deles. Mas aqui eu tenho, por exemplo, a questão do agendamento, que lá não vai ter. Então eu consigo vender para hoje, para amanhã, para depois da manhã. Eu vou ter o cadenciamento da produção, as unidades de produção. Lá o produzindo, em andamento. E além, eu estou falando da aplicação aqui, mas a todo momento a gente está falando de conectividade. Então isso aqui, o que está vendido, está fazendo atualização do meu estoque em tempo real, está baixando o produto, a Coca-Cola que vendeu, o picolé, está alimentando meu financeiro lá com o prazo de pagamento do cartão que foi, com as taxas de débito, e todos os módulos, contabilidade, área fiscal e tudo mais que tem relação com a venda.
Aqui foi falado do Odem-Pos aqui, né, foi implementado aqui no Madaloso, que foi eliminado aquele ponto fixo, né, da venda. Nós temos também o cardápio digital para o restaurante mais elitizado. Aqui do lado direito, para você é direito, né? Direito. Temos o aplicativo aqui para as escolas. Então, o pai da criança, ele vai lá e compra o crédito, faz a recarga no aplicativo. E aí, não é só isso. A criança, em algumas escolas, ela precisa entrar lá com o crachá da escola. Então, ela passa na catraca, lá no bilíngue para entrar. Então, ali está conectado, usando o mesmo crachá que a escola forneceu. Eu defini ali se naquela escola o nível de poder aquisitivo, a criança pode ficar devendo ou não pode ficar devendo. A minha equipe está lá no sistema dizendo: pai, hoje você não fez a recarga, então a gente vendeu aqui, te atendeu, mas você precisa fazer a recarga. Então eu coloco o limite lá, até tantos reais, não é em toda a escola, mas tem lugar que é preciso. Então eu preciso ter uma solução. Aqui tem também a restrição alimentar. O pai não quer que a criança consuma o suco de caixinha. Meu filho não toma suco de caixinha. Não tem importância. Se ele não toma, nós não vamos vender. Mas como eu vou garantir isso? Somente através de uma aplicação que vai me permitir criar essas regras. O pai entra lá na aplicação e define a regra. Não sou eu. É ele que entra lá e faz. Ele quer pagar no cartão, ele quer pagar no boleto, ele que vai definir. Então, aqui tem mais um. Aqui temos os hospitais. Então, aqui a prescrição da dieta beira-leito. Prescrição beira-leito, mas eu já faço isso lá no papel. O que muda? O que muda é que nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho uma nutricionista que não está no meu quadro de funcionários, ela é do próprio hospital e ela que prescreve. Então, se eu deixo ela prescrever do jeito que ela quiser, talvez ela prescreva numa dieta lá hipercalórica, batata frita. Agora, se eu defino o cardápio do dia, as opções de alteração, eu limito para ela que ela só pode botar bolinho, e bolinho é bem mais interessante para mim, uma dieta hipercalórica. Então, aqui eu tenho essas alternativas, além de já estar conectado com a minha produção, aonde vem toda a prescrição e também as etiquetas, a emissão das etiquetas para produção, para distribuição. Muito bem, acho que tem mais um vídeo só aqui. São várias tecnologias hoje. O cliente está conectado, ele quer estar conectado. Também não é no Brasil. Mas você pode comprar e ter aqui no Brasil, no seu restaurante. Você pode fazer. Escolher o sabor, né? Os recheios. Agora imagine se acabou a Fanta e está ali e a pessoa pede. Então isso precisa estar conectado com o meu sistema de gestão, controlando o meu estoque. Né? Se eu preciso, vou restringir esse produto. Né? Então isso, por exemplo, no nossos IT-Take, nos POS, nos pontos de venda, nos PDVs, a gente consegue fazer essas restrições também. Então, gente, assim, na hora de estruturar a questão sistêmica da nossa organização, primeiro que nós precisamos ter processos estruturados dentro do nosso negócio, processos de gestão. A nossa empresa precisa estar com uma mentalidade, com um mindset sistematizado. Nós precisamos de um profissional com a visão sistêmica da empresa, do nosso nicho de atuação, para poder fazer uma integração e criar os processos realmente dentro do sistema. Nós precisamos também de um sistema ERP que seja verticalizado para o nosso negócio.
e que tenha, não bastando isso, né, que tenha uma camada sistêmica de planejamento e gestão, para que a gente possa ter um negócio na mão, né, como foi dito aqui no case do Madaloso. Eu preciso ter os números, preciso saber quanto que vendeu no final do dia, deu ou não deu, deu bom ou deu ruim, e que ele permita, ou que ele atenda a área do omnichannel, ou melhor, a era do omnichannel. Hoje, gente, a gente está falando aí, se fala muito de indústria 4.0, né? Todo mundo já deve ter ouvido alguma coisa relacionada a isso. Começou com a 1, com a 2, com a 3, já estamos na 4. Só que, na realidade, já está se falando da indústria 5.0. Já há projetos de cidades conectadas, cidades inteiras conectadas. E na nossa área, no nosso ramo de alimentação, a gente ainda está um pouco para trás. A gente ainda cozinha, né, na panela, no fogão, lá no gás. Raramente tem um caldeirão, raramente tem um forno combinado, só quando dá para colocar. Raramente tem lá um processador de alimento, um ultracongelador. A nossa área da alimentação, ela não é tanto da tecnologia, só que as pessoas são. As pessoas já estão nessa era, então a gente precisa fazer a nossa área andar. Por isso que eu venho aqui conversar com vocês, né, somos trabalhando todos aqui no mesmo segmento, mas é a gente, no coletivo, que a gente vai fazer a nossa área evoluir mais nesse aspecto e atender o cliente. Porque senão vem as soluções lá de fora, vem empresas multinacionais aí na nossa frente, né? Então nós já vencemos a fitinha lá, nesse aspecto a gente está já bem encaminhado para atender o país inteiro aí. Agora, o nosso setor, a gente precisa se preparar, mas a gente pode se preparar, porque tem recursos aí. Os recursos estão aí, né? Está aí a Tecnisa com várias soluções para o nosso negócio, para o nosso segmento, né? Então temos recursos, é só a gente querer fazer. Então eu encerro aqui, deixando uma mensagem de encerramento. Empresas excelentes não acreditam em excelência, só em constante melhoria, em constante mudança, por incrível que pareça, né? Porque quem acha que é excelente, que não tem nada para melhorar, está fadado ao fracasso. Então não é sobre fazer para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. É isso que a gente tem que fazer até dar certo. Está aí meu contato, se alguém quiser bater um papo mais particular, estou à disposição, conte conosco. Obrigado pela atenção.